Olá. Já parou para pensar se a história se repete? Tipo, em ciclos, com cada geração tendo um papel meio que definido? Hoje vamos fazer uma análise aprofundada de umas fontes que falam da teoria geracional de Strauss-Hall. A gente tem aqui artigos, discussões que detalham essa ideia, sabe? Desde como surgiu, os conceitos, até como isso bate nas empresas, na política e, claro, as controvérsias, né? A proposta é que cada geração carrega um arquétipo. Parece complexo, mas vamos tentar entender isso. É uma ideia bem provocativa. Foi criada pelo William Strauss e pelo Neil Howe. Eles sugerem que a história, principalmente americana, anda em ciclos de mais ou menos 80, 90 anos. 80 a 90 anos? Uau! Isso, eles chamam de saculum. E dentro desse ciclo grande, teriam 4 fases, as viradas ou turnings. Cada uma dessas fases acabaria moldando um tipo diferente de geração, com um perfil específico. Ok, 4 fases então. E como seriam essas fases, essas viradas? Imagina tipo as estações do ano. A primeira virada, que eles chamam de high ou pós-crise, seria a primavera. É um momento depois de uma grande crise, sabe? Instituições fortes, mais conformidade, tipo o pós-Segunda Guerra nos Estados Unidos. Entendi, um recomeço. Exato. Essa fase criaria o arquétipo profeta. Aí vem a segunda virada, o awakening ou despertar. Seria o verão. O foco vai mais para o indivíduo, as pessoas começam a questionar as regras das instituições. Ah, tipo anos 60, 70? Isso, perfeito. É a época que forma o arquétipo nômade. Depois vem a terceira virada, o unraveling, ou desmoronamento, o outono da história, digamos assim. As instituições já estão mais fracas, o individualismo está forte. Anos 80, 90, comecinho dos 2000. Essa fase gera o arquétipo herói. Herói. Interessante. E a última? Bem antiga, para construir uma nova. Exemplos clássicos seriam a Grande Depressão e a Segunda Guerra. E eles acham que a gente tá numa agora? O Howe argumenta que sim, que uma nova quarta virada começou ali por 2008, com a crise financeira. E essa fase de crise é que forma o arquétipo artista. Certo. Profeta, nômade, herói e artista. E onde entram as gerações que a gente mais ouve falar? Boomers, geração X, millennials, geração Z. Pois é, as fontes que a gente viu fazem essa ligação direta. Os baby boomers seriam os profetas, daquela fase pós-guerra, a geração X, os nômades, que viveram o questionamento dos anos 60 e 70. Faz sentido pelo perfil mais cético, talvez. Exato. Os millennials seriam os heróis, que cresceram durante o desmoronamento e hoje buscam mais propósito coletivo, ação cívica, e a geração Z, os artistas, moldados pela crise atual. Nossa, e isso no trabalho deve dar um choque de culturas, imagino. Uma das fontes que você mencionou fala disso, né? Com certeza. É um ponto bem explorado. Pensa num líder boomer, um profeta. Ele tende a valorizar mais a hierarquia, a estabilidade, o que era forte na época dele. Sim. Aí chegam os millennials, heróis, e a geração Z, artistas, buscando flexibilidade, propósito, tecnologia integrada o tempo todo. Eles viveram outras fases, o desmoronamento, a crise. E aí o conflito é inevitável, né? Sobre como decidir as coisas, a cultura da empresa, se é mais rígida ou mais solta, o ritmo de adotar tecnologia. Exatamente. Gera tensão. E as sugestões para lidar com isso passam muito por uma liderança que entenda essas diferenças, que seja intergeracional. Mentoria reversa também, né? O pessoal mais novo ajudando quem tem mais experiência com tecnologia, por exemplo. Isso, e flexibilidade, claro. Parece ser a chave para navegar essas águas. E essa questão da crise. A teoria meio que previu uma crise agora por volta de 2020, certo? Isso chama muita atenção, claro. Chama. O Howell, como eu disse, vê o período desde 2008 como essa quarta virada. Ele compara com outros momentos de crise nos Estados Unidos, tipo a Guerra Civil ou os anos 30, com populismo, tensões globais. Mas é justamente aí, nessa capacidade de prever e na aplicação para o hoje, que a teoria começa a ficar bem mais polêmica. Imagina, uma teoria que tenta mapear toda a história assim deve ter críticas pesadas, né? O que as fontes dizem sobre os pontos fracos? Olha, as críticas são muitas e algumas bem fortes. Vários críticos chamam de pseudocientífica. Pseudocientífica, por quê? Bom,
Primeiro, acusam de ser determinista demais. Quase como se fosse um horóscopo histórico, sabe? Você nasce numa época e seu destino coletivo está traçado. Falta comprovação empírica mais sólida para esses ciclos tão certinhos. Entendi. Meio que força a barra para encaixar os eventos. É uma das críticas. Outra é o foco quase que exclusivo na história dos Estados Unidos. Ignora muito a diversidade de outros países. E mesmo dentro dos Estados Unidos, as diferenças de classe, raça, gênero. É verdade, a experiência de um millennial americano branco de classe média não é a mesma de outros grupos, né? Exatamente. E as próprias datas que definem as gerações são meio arbitrárias. Tem um risco grande de cair em estereótipo de simplificar demais grupos enormes de pessoas. E tem a questão política também, né? Sim, esse é um ponto bem sensível. A teoria foi adotada por figuras como Steve Bannon, que foi estrategista do Trump. Ele até dirigiu um filme sobre a quarta virada. Sério? Não sabia disso. Sim, Generation Zero. Isso levanta muita preocupação sobre o uso ideológico da teoria para justificar certas visões de mundo, às vezes até meio apocalípticas, sobre conflitos inevitáveis. Entendi. Então, resumindo, a gente tem uma teoria que tenta achar um padrão cíclico na história, que até parece útil para entender algumas coisas, como conflitos no trabalho. Exato. Oferece uma lente interessante. Mas, por outro lado, é muito criticada pela metodologia, por ser talvez simplista demais, muito focada nos Estados Unidos e ainda por cima com esse uso político que levanta bandeiras vermelhas. Precisamente. Fica a questão, né? Mesmo sendo controversa, talvez até falha cientificamente, será que essa ideia de ciclos, de arquétipos geracionais tem algum valor? Ajuda a gente a pensar sobre mudanças sociais? Ou será que confiar nesses padrões é um risco? Simplificar demais a história que é tão complexa e cheia de nuances? É uma pergunta difícil. Talvez o valor esteja mais em provocar a reflexão do que em dar respostas definitivas. Uma ótima reflexão para a gente terminar. Essa foi a nossa análise sobre a teoria geracional de Strauss-Hall, olhando o que as fontes dizem. Obrigada pela conversa. Eu que agradeço. Até a próxima. Até!